Esta noite é uma noite de muita alegria para a igreja, quando nós estamos tendo a oportunidade de receber os nossos irmãos em Cristo Jesus, que tomaram a decisão ao lado de Cristo e estarão tendo seu batismo nessa noite. Uma noite de festa, não é? Para a igreja do Senhor nessa localidade. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos que estará passando pelo batismo e os seus familiares que se encontram aqui conosco. Nós queremos dizer para você ficar muito à vontade, que Deus possa estar falando ao coração de cada um dos familiares também que está aqui nesta noite. Deus esteja abençoando a sua vida rica e abundante nesse momento. Vamos louvar ao Senhor com o primeiro hino que está aqui em nosso programa. Hino de número 43 do HCC. Nós estaremos seguindo nesta noite o tema do culto Comprometidos com Cristo. Mostramos ao mundo
a fé viva em nossos corações. Que Deus possa estar falando em cada coração aqui na noite de hoje. Nós vamos agradecer a Deus nesse momento, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui na tua presença mais uma vez, para louvarmos e agradecermos o teu santo e bendito nome. Pedir que o irmão Marcos esteja nesse microfone, falando com Deus nesse instante. Bendito Deus, nosso eterno Pai, nós estamos aqui, ó Deus, em tua casa, reunidos, ó Deus, para te louvar, para te bendizer, para entregar a ti, ó Deus, a nossa vida como oferta suave, ó Deus, em adoração a ti. Ó Deus, nós, nesta noite, estamos alegres, os nossos corações, ó Deus, alegres por receber, ó Deus, irmãos que estarão, ó Deus, se batizando, confirmando, ó Deus, aquilo que o Senhor fez na vida deles, de mudarem, de transformarem, deles serem, ó Deus, nova criatura em Ti. Ó bendito, esteja com a caminhada desses irmãos, que eles possam olhar para o alvo que é Jesus Cristo, que eles nunca possam, ó Deus, retornar, que eles não possam olhar para trás, mas andar, ó Deus, nos seus retos caminhos. Ó Deus, seja conosco que também possamos, como igreja, estarmos ajudando, dando, ó Deus, as orientações, caminhando junto com esses servos, Deus. Ó Pai bendito, esteja com a tua igreja, em tudo que ela deseja fazer. Deus, tanto nas obras, ó Pai, visíveis, como nas obras espirituais, que a tua igreja, que a terceira igreja esteja avante, levanta a tua palavra em todo o tempo e em todo o momento. Esteja conosco, Pai, esteja com a vida do pastor Samuel, ó Deus, na frente deste rebanho, e que possamos junto com ele, Deus, proclamar a tua palavra. Ó Deus, nós te bendizemos, te louvamos nesta noite, e que tudo, ó Deus, que fizermos aqui, ó Deus, que seja para a honra e glória do teu santo nome. Isso nós te pedimos sem merecimento algum, mas no nome bendito de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Vamos fazer o recitativo bíblico, irmãos? Creio que podemos fazer juntos. Todos têm o seu boletim, irmãos. Irmãos, vamos fazer essa leitura juntos. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que desviam para a mentira. Muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem encontrar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem encontrar. Grandes coisas, não é? O nosso Deus tem feito por nós, tem nos abençoado, e são incontáveis realmente as bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Meus amados, queridos irmãos e pessoas amigas, é uma noite de celebração, de festa. Quero então dar as boas-vindas a todos vocês e com muita alegria nessa noite nós podemos então participar deste culto ao Senhor. Sempre é um momento marcante na vida da igreja, na vida das famílias, na vida daquele que experimenta o batismo, não é? Porque é uma confirmação de algo que já aconteceu. A salvação em Jesus, ela precede o batismo. Então, a primeira pessoa reconhece Jesus como Salvador, entrega a vida a Jesus e a partir daí, então, depois sendo batizado. Eu quero convidar, por favor, os irmãos que irão se batizar nessa noite, por favor, para que vocês venham aqui à frente, para que a igreja, então, veja, reconheça-os e depois, então, sairemos para a preparação, e logo depois, então, já estaremos na celebração do batismo. Pode vir, Ailton, pode vir, Flávio,
Pode vir o Manel, a Kathleen, Osmar. Pode vir aqui sim, pode vir aqui, por favor. Então são esses irmãos, né? Flávio, Nilton, Manel, Kathleen e Osmar. Então nós vamos, né, assim nos retirar, estaremos nos preparando e daqui a pouco então vamos celebrar os batismos com muita alegria, certo? Então João vai continuar e nós então sairemos para essa preparação, tá bom? Louvor congregacional 168 do cantor cristão. Estaremos nesse momento tendo uma oração de louvor e gratidão ao nosso bom Deus. Quero convidar a irmã Leia, fica a irmã de Leia nesse microfone aqui. A irmã vai estar nesse instante orando ao Senhor essa oração de louvor e adoração ao nosso grande Deus. Esta noite seja a noite aceitável.
Amém, Jesus. Obrigada pelo teu amor, Deus, que é tão grande para conosco. Perdoe, Senhor, as nossas falhas. Eu te agradeço e te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos lembrar os nossos diáconos e os homens, a união masculina também, não é? Retiro espiritual da União Masculina Missionária e a Associação dos Diáconos da Bacena. Esse retiro será ali no sítio em Ernesto Machado, do pastor Rogério, no dia 23 de novembro de 2013. Nós temos essa inscrição aqui em mãos e cada irmão da masculina, né, da União Masculina e diáconos, todos que desejarem, vão estar fazendo essa inscrição. O preço da inscrição, R$20. Quem já fizer agora rápido, né, pode dividir e pagar em 2 vezes ainda. Então não é tão difícil, não é? É a oportunidade que teremos de participarmos do retiro espiritual da União Masculina Missionária e dos diáconos da Bacena. Vamos continuar lendo a palavra do Senhor nesse momento. Comprometidos com Cristo, mostramos ao mundo a fé viva em nossos corações. Confiamos nas promessas contidas em sua palavra. Leitura bíblica, os irmãos podem acompanhar, porque a igreja estará participando conosco. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração. Eu fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo, e abençoa a tua herança, e apacenta-os e exalta-os para sempre. Dai ao Senhor, filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Todos, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da santidade. Que Deus possa abençoar essa porção da sua palavra nos nossos corações. Nós passaremos, irmãos, nesse momento que tem sido importante para a vida da igreja, porque Deus tem nos abençoado. Se os irmãos olharem para cima, né, aquele que não olhou ainda, o nosso fogo está bem adiantado e, com certeza, esta semana terá o final dele na parte de cima, nessa primeira etapa, não é? Então, cada irmão que já pôde participar pode agradecer a Deus, porque nós já temos parte da vitória em mãos, não é? Esse é o momento que nós vamos dar a oportunidade à igreja, nossos amigos, todos presentes que desejarem participar desse momento de dedicação de vidas e bens. É o momento de fazermos esse momento ofertório, principalmente para a construção da igreja. Gostaria que um de nossos irmãos estivesse aqui conosco. Irmã Thaís, está mais próximo, bem, irmã Thaís? Fique aqui recebendo, recepcionando os irmãos que podem vir participar desse momento.
Pai querido, nós te exaltamos porque reconhecemos que grande é a tua fidelidade, grande é o teu amor, Deus, por cada um de nós. Muito obrigado, Deus, porque um dia o Senhor enviou Jesus para vir a este mundo e sofrer, Deus, pelos nossos pecados. E um dia, Deus, podemos reconhecer e aceitar Jesus como nosso eterno Salvador. E nós te agradecemos, Deus, pela vida desta tua igreja, Deus, que ano após ano tem proclamado que só Jesus Cristo salva. E aqui estamos, ó Deus, reconstruindo o nosso tempo. E queremos te agradecer, Deus, por cada vida que nesta noite está aqui, Deus, depositando no teu altar estas ofertas. Queremos consagrá-las ao Senhor. Queremos pedir ao Senhor que nos abençoe para que tudo que temos proposto a fazer neste tempo, que tenhamos, ó Deus, a cada dia a tua aprovação. Muito obrigado, Deus, por essa etapa que está para ser concluída. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem aprovado a obra das mãos dos teus servos. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada um dos teus servos aqui nesta noite. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a nos abençoar. Te agradecemos pela vida dos nossos visitantes, que eles se sintam bem em nosso meio e tenham desejo, Deus, de retornar. E ainda nesta noite, Deus, possam tomar o propósito, Deus, de servir ao Senhor. Te agradecemos por tudo que tem feito em nossas vidas. Oramos agradecidos, no nome precioso de Jesus, nosso eterno Salvador. Amém. Meus amados, eu quero fazer a leitura da palavra de Deus, que está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Fechando o capítulo 28, meus irmãos, está escrito no verso 16: E os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus fez designar. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Aproximando-se Jesus, falou-lhes: Toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Amém. Meus irmãos, a celebração do batismo é uma obediência à ordem deixada por Jesus. Então, todos os momentos que a igreja celebra o batismo, ela está celebrando em obediência a uma ordem, a uma ordenança estabelecida por Jesus Cristo na sua palavra. O batismo é para aquela pessoa que crê, a pessoa que reconhece Jesus como Salvador e Senhor. Então, ela submete-se ao batismo. O batismo não salva, mas o batismo ele acompanha a salvação.
A pessoa reconhece Jesus, crê em Jesus, entrega a vida a Jesus Cristo, e quando a pessoa é batizada, ela está transmitindo uma mensagem: morte para o mundo e a ressurreição para uma nova vida. Assim, então, ao ser imersa, ela está declarando isso. Está dizendo que morreu para o mundo, e ao se levantar, ela está dizendo que ressuscitou para uma nova vida em Cristo. Assim, então, ao longo dos séculos, a igreja tem proclamado o Evangelho. Pessoas têm se convertido, têm reconhecido Jesus como Salvador e têm sido assim batizadas. Louvamos a Deus por essa noite, por esses irmãos, e queremos também, diante de Deus, que você que está aqui entre nós, que tem escutado o Evangelho, você que tem recebido a palavra do Evangelho, você que tem recebido a confrontação em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, que você também entregue a sua vida a Jesus. Seja batizado biblicamente, porque batismo é mergulho. A palavra batismo, no grego, significa mergulhar. Portanto, mergulho não é um mergulho qualquer, mas é uma demonstração de fé, de uma convicção inabalável da salvação que há na pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos então iniciar a celebração e estaremos cantando em 274 ao longo da celebração dos batismos. Jesus Cristo como Senhor, Salvador e Senhor, segundo a sua pública profissão de fé em Jesus Cristo, eu, como ministro do Evangelho, a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao crer Jesus Cristo como seu Salvador, segundo a sua pública profissão de fé em Jesus Cristo, eu, como ministro do Evangelho, o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não crê em Jesus como seu Salvador, segundo a sua pública profissão de fé em Jesus Cristo, eu, como ministro do Evangelho, batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá? Não crê em Jesus como seu Salvador, segundo a sua pública
profissão de fé em Jesus Cristo, eu, como ministro do Evangelho, batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão, crê em Jesus como seu Salvador? Segundo a sua pública profissão de fé em Jesus Cristo, eu, como ministro do Evangelho, batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, nós vamos orar. Eu quero convidá-los, por gentileza, a se colocarem em pé. E uma noite muito especial. Estamos felizes, alegres. Um dia eu falei para a Rosa assim: Rosa, vou batizar o Manel e a Kelly juntos. Pai e filho. E eu estou muito feliz por isso. Porque se concretizou aquela palavra. E eu gostaria muito mesmo de pessoas que eu estou vendo aqui, que são muito queridas para todos nós, mas que não sejam apenas amigos, conhecidos do Evangelho, mas que sejam irmãos em Cristo, salvos, redimidos, lavados pelo sangue de Jesus e comprometidos com a igreja através do batismo. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, porque mais uma vez a Tua palavra se cumpre, em que pessoas ouviram, Deus, o Teu Evangelho, reconheceram Jesus Cristo, Teu Filho, como Salvador e Senhor, e publicamente, ó Deus, deram testemunho através, de Deus, do batismo. Deus, nós pedimos ao Senhor, por favor, para abençoá-los, ó Deus, de forma toda especial. Guardá-los, ó Deus, das tentações e dos caminhos maus. Livrá-los, ó Deus, a cada dia, Deus, de qualquer tipo de impedimento, Deus, de qualquer coisa que vier, Deus, trazer embaraço. Pedimos, ó Deus, misericórdia, pedimos livramento, e pedimos, ó Deus, que a vida desses novos irmãos seja, Deus, instrumentos do Senhor para levar outras pessoas ao conhecimento da verdade. Pedimos, ó Deus, que abençoe cada um deles, para que, ó Deus, sejam importantes, ó Deus, na proclamação do Teu Evangelho. Abençoa, Deus, todos os familiares que estão aqui. Deus, cada pessoa que foi convidada a estar aqui nessa noite. Deus, nós pedimos ao Senhor, por favor, para abençoá-las. Deus, para receber, Deus, a porção da Tua palavra. E, ó Deus, o consolo necessário na ação do Teu Espírito. Ó Deus, para que cada pessoa saia daqui nessa noite, ó Deus, com alegria no coração, ó Deus, com a certeza, ó Deus, das Tuas bênçãos, Deus, da aprovação do Senhor, para enfrentar uma semana, Deus, para estar, ó Deus, ao longo desta semana, Deus, alcançando vitórias. Continue, Deus, falando a cada um de nós nessa noite. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Queira sentar-se.
nós queremos colocar o Ministério do Louvor que esteja nesse instante, louvando junto à igreja. Meus queridos irmãos, vamos todos louvar o Senhor nessa noite. Mas primeiramente eu gostaria de ler a palavra do nosso Deus que se encontra em Salmos 18. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Amém? Por isso eu quero convidar os irmãos, todos que se coloquem de pé, para que possamos estar louvando e agradecendo o nome desse grande Deus, que está todo o tempo conosco, nos livrando. Ele é o nosso cavaleiro, e que cavalga para vencer. Todos os nossos inimigos cairão diante do nosso Deus e diante de nós. Amém? Vamos cantar nesse momento.
Hoje pela manhã nós aprendemos e ouvimos uma nova música, aqueles irmãos da velha guarda que já passaram os 40 anos de idade, talvez conheçam mais que nós, mas é uma música muito bonita, uma letra muito profunda, que toca os nossos corações. Vamos continuar aprendendo e cantando para louvar os nomes do nosso Deus. Todo o poder de cuidado no céu e na terra. Amém?
Mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Eu sou livre. Quem é livre, levanta a mão aqui. Amém. Somos livres, somos libertos pelo sangue que Jesus revelou na cruz por nós. E nada além do sangue pode nos livrar. Só o sangue de Jesus que nos livra de todo mal, de todo pecado, que nos dá a salvação. Leva-me além, sobre todas as alturas, onde a tua voz, forte tua justiça, pela minha vida, Jesus enxerga meu sangue.
Eu sou livre. Pai querido, Pai de amor, o teu sangue nos lava, nos limpa, nos torna mais altos que a neve, Senhor. Só o teu sangue tem poder, Senhor, de nos libertar, de nos livrar, Senhor. Por isso estamos aqui juntos, Senhor, nessa noite, para louvar e agradecer o seu nome, Senhor, pois só tu fazes maravilha em nossas vidas, Pai. Mesmo nós não sermos merecedores de nada, Pai, tu está ao nosso lado, Senhor, nos livrando, nos guardando, nos libertando, tirando todo o mal diante de nós, Pai, nos guiando, Senhor, nos caminhos que devemos seguir os teus passos, Pai. Obrigado, Senhor, por essa igreja, obrigado por cada irmão que está aqui, por cada amigo que está aqui, Pai. Obrigado pelos irmãos, Senhor, que se entregaram a Ti sem batismo, Pai. Essa foi, Senhor, com certeza, a melhor decisão da vida deles, Pai. Que eles possam conseguir e prosseguir nesse caminho de crescimento, Senhor, de honra a Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu até aqui nesse momento, Senhor, que possa ter agradado o seu coração, Pai. Essas, Senhor, são as bênçãos que te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Que foi esse grito, né, que nós demos nesse momento. Eu sou livre. Os irmãos que terminaram de batizar nesse instante, eles puderam fazer isso com o coração aberto, tenho certeza disso. Livre por Jesus Cristo, livre da condenação,
para a vida eterna. Foi trazido para a vida eterna. Que Deus possa abençoar as nossas vidas a cada momento. E que essa igreja, a cada instante, esteja firmada nos propósitos de Deus para testemunhar a cada momento de Jesus Cristo. Principalmente esta comunidade. Vamos passar um momento de intercessão, pastor? Eu estou fazendo um momento de intercessão. Meus amados queridos, nós vamos orar por alguns nomes, por algumas pessoas que nós amamos e que necessitam da nossa oração. Queremos aqui destacar, lá nós temos no boletim diversos nomes de pessoas que estão com a idade avançada, alguns que já não podem mais participar dos cultos ao Senhor, e faz sempre necessário a lembrança desses irmãos, e também estamos orando, pedindo a Deus para abençoá-los. Quero também destacar, meus irmãos, nós orarmos em favor do Daniel, da irmã Maria e da sua família. Então, quero pedir aos irmãos para continuarem orando a Deus, pedindo ao Senhor pela vida do Daniel, para que Deus tenha misericórdia dele e assim, então, o guarde, o abençoe. Quero também destacar os irmãos, nós agradecemos pela vida da irmã Antônia. Irmã Antônia passou pela cirurgia na segunda-feira, tudo correndo bem, graças a Deus. E queremos então agradecer ao Senhor por isso, para que ela tenha um pleno desenvolvimento, e assim então, brevemente esteja conosco, desenvolvendo as suas atividades e assim então servindo ao Senhor. Queremos também destacar a irmã Letícia. A irmã Letícia também passou por uma cirurgia recente, e também é alvo da nossa oração. E graças a Deus, também tudo está correndo bem. E também uma pessoa querida que nós queremos apresentar ao Senhor através da oração. Queremos interceder em favor da irmã Silvia. Silvia sofreu um acidente essa semana, e também queremos pedir a Deus pela sua melhora, para que também brevemente ela esteja desenvolvendo a sua vida, tudo certo, sem maiores consequências. A respeito desse acidente que sofreu nessa semana. Eu quero, meus irmãos, pedir também que orem em favor do Sidney Cruz. Pela manhã nós ouvimos aqui o irmão Gelilson falando sobre o seu irmão. E é uma pessoa também querida, membro fundador da nossa igreja, e nós queremos orar pelo Sidney, para que Deus o abençoe a irmã Daíla, abençoe a sua família, e assim então ele receba o consolo e o refrigério do nosso Deus. Queremos lembrar também da Priscila Palmares. Pela manhã já oramos, mas queremos insistir na oração, e eu quero convidar os irmãos para que intercedam pela Priscila, pela sua família, uma enfermidade cruel que tem abalado, tem atingido tantas pessoas, tantas famílias, e nós queremos pedir a Deus para abençoá-la e, sobretudo, ela receber o refrigério do Senhor, porque nós sabemos que só Deus é que pode curar, restaurar, transformar a nossa vida. Eu quero então apresentar esses nomes aos irmãos, por certo, outros nomes os irmãos têm, outras pessoas os irmãos conhecem, que precisam da oração. E a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então nós, juntos, como os justos de Deus, os servos de Deus, nós vamos interceder e apresentar os nomes ao Senhor. Talvez alguém da sua rua, do seu local de trabalho, da sua faculdade, alguém da sua família que esteja precisando da oração. Então que assim então você faça. Peça a Deus por essa pessoa. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai eterno, nós, ó Deus, louvamos o Teu nome que é santo. Ó Deus, nós reconhecemos a Tua grandeza. Ó Deus, a soberania do Senhor sobre todas as coisas. E a soberania do Senhor sobre a nossa vida. Deus, muito obrigado, porque o Senhor ouve a nossa oração. Porque o Senhor se dispôs a ouvir, ó Deus, a nossa voz. Porque o Senhor se inclina, ó Deus, e dá atenção àquilo que nós falamos. Ó Deus, sabemos que o Senhor se importa com as nossas dificuldades, com as nossas lutas, ó Deus, com tudo que vai, Deus, em nossa mente e coração.
Eu quero pedir, Deus, por favor, para que a tua bênção alcance, Deus, esses irmãos amados. Deus, que eu mencionei aqui neste momento, são pessoas queridas do Senhor e são queridas para nós. Deus, que o Senhor, na tua infinita graça, bondade e misericórdia, abençoe, ó Deus, nestas vidas. Ó Deus, aqueles que estão enfermos, que sejam curados. Ó Deus, aqueles que estão desanimados, sejam revigorados, ó Deus, renovados na força. Deus, eu te peço, Deus, por aqueles que estão atribulados, recebam o consolo e o refrigério do Senhor. Deus, quero pedir, por favor, para abençoar, Deus, cada família que está aqui nessa noite. Deus, cada um tem uma necessidade, o Senhor conhece, Deus. O Senhor sabe, Deus, aquilo que nós estamos enfrentando. Ó Deus, o Senhor sabe, Deus, aquilo que nós queremos realizar ao longo da semana. Deus, coisas que precisamos decidir. Pedimos, ó Deus, a sabedoria do Senhor. Queremos pedir também, ó Deus, a tua proteção. Ó Deus, o teu amparo, o teu socorro. Ó Deus, quero pedir, por favor, para abençoar as criancinhas. Deus, abençoar, Deus, os adolescentes. Abençoar, Deus, os jovens. Guarda, Senhor, o caminho de cada um deles. Ó Deus, livra o Senhor de todo mal. Quero pedir, ó Deus, pelos adultos com tantas responsabilidades. Deus, que recebam a tranquilidade, ó Deus, e a paz pela presença do Senhor. Ó Deus, eu quero pedir pelos anciãos. Deus, para que sintam a tua presença e o teu cuidado. Ó Deus, nós assim oramos, porque cremos na tua palavra. E cremos, ó Deus, na oração. E assim nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Estaremos ouvindo o quarteto de louvor de céus, né? Nesse momento, mais uma bênção que o Senhor trouxe para a nossa igreja. E nós devemos continuar orando, né, irmãos, pela vida do irmão Alex, porque nós sabemos que esse irmão tem sido grandemente abençoado pelo Senhor desde quando chegou aqui. Deus te abençoe.
Meus amados, depois de uma música maravilhosa como essa, o que nos resta é dizer amém, não é? Aleluia, é louvar o Senhor, não é? Então nós queremos fazer isso, queremos louvar o Senhor e agradecê-lo. Eu quero convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia em Atos, do capítulo 8, e eu quero ler a partir do verso 26. Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26, se tem uma pessoa perto de você que não tenha a Bíblia, que você então compartilhe, por gentileza, e assim então queremos extrair algumas verdades que esse texto nos traz. Particularmente, gosto muito desse texto quando eu falo sobre a realidade do batismo. E nós então temos a experiência de um homem, a sua transformação, a maneira como isso se deu. Então, Atos, capítulo 8, verso 26, diz assim: mas o anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te, vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para casa. Ele se levantou e foi. O eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes, superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar, voltava para casa, e sentado na sua carruagem ia o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Filipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías e perguntou: entendes o que estás lendo? Ele respondeu: como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse. A passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo diante de quem o tosquia, não abriu a sua boca. Na sua humilhação, a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo, o eunuco disse a Filipe: por favor, de quem o profeta está falando isso? Desse mesmo ou de outro? Então Filipe passou a falar, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. E prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco perguntou: aqui há água, que me impede de ser batizado? Filipe disse: é permitido, se crês de todo o coração. Ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar na carruagem. Desceram ambos a água, tanto Filipe quanto o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não mais o viu, e alegre seguiu o seu caminho. Filipe achou-se azoto,
E viajando, evangelizava todas as cidades, até que chegou em Cesareia. Amém. Meus amados, aqui está a palavra de Deus para nós, um maravilhoso encontro. Um maravilhoso encontro. É o que nós então queremos nessa noite compartilhar, a partir da experiência de Filipe com este homem. Talvez você agora esteja pensando assim: eu tive um dia um encontro maravilhoso. Nós temos na nossa vida diversos momentos que são marcantes, momentos que estão gravados na nossa mente, estão gravados em nossa memória, e que nós acessamos essa informação, algumas vezes e produz um resultado de grande satisfação a nós, ou de grande tristeza, porque se o encontro marcante foi um aspecto negativo, também nós lembraremos dele, e ele produzirá um resultado de sofrimento em cada um de nós. Portanto, podemos olhar aqui nesse texto como figura, como personagem, Filipe, o evangelista, aquele que estava realizando milagres, maravilhas, estava expulsando demônios, estava proclamando o evangelho, e ele fazendo grande obra diante do Senhor. Filipe, então, pessoa importante nesse texto. Mas não menos importante, aquele homem que a Bíblia nem diz o seu nome, apenas menciona que ele era o etíope, o eunuco da rainha de Candace, um superintendente dos negócios da rainha de Candace. A palavra não fala do seu nome, mas diz que este homem era um homem importante naquele contexto. Ele estava voltando de uma festa, de uma celebração. Este homem estava regressando de uma festividade religiosa. Eu gostaria que você anotasse isso. Ele está voltando de uma celebração religiosa. E ele está voltando ainda sem a salvação. Embora era uma festa religiosa, ele estava voltando vazio para a sua casa. Ele estava voltando ainda confuso. Ele ainda não havia compreendido a revelação da palavra de Deus, embora a lendo. E assim nós entendemos que existem muitas pessoas que participam das festividades religiosas. Existem pessoas que participam de grandes festas religiosas e voltam para casa vazios, frustrados, desesperados, inquietos. E muitas vezes festividades que têm milhares de pessoas. Quando nós olhamos lá para o estado do Pará, acontece uma festa chamada Ciclo Nazaré. 1,5 milhão de pessoas na rua. E tem uma festividade religiosa. E aquelas pessoas estão ali. Embora participando de uma festa religiosa, ao ir para casa, meus amados, voltam para casa vazios, ainda sem a transformação que há na pessoa de Jesus Cristo. E este homem voltava da festa lá de Jerusalém. Mas temos ainda, nesse texto, a realidade da experiência do encontro de Filipe com aquele homem, o eunuco. Esse encontro, então, foi um encontro maravilhoso. Foi maravilhoso para Filipe, porque lhe deu a oportunidade de ensinar as verdades do Evangelho. Foi maravilhoso para Filipe, porque deu a Filipe a oportunidade de evangelizá-lo, de falar de Cristo. E a palavra diz para nós aqui de forma muito clara, que ele anunciou o Evangelho. Deu a oportunidade a Filipe de anunciar as verdades do Evangelho e conduzir uma pessoa a uma experiência real com Cristo Jesus. Mas esse encontro foi maravilhoso para aquele homem que estava agora voltando com o coração vazio, angustiado, entristecido, que uma festa religiosa não foi suficiente para produzir mudança no seu coração e na sua mente. E ele volta para casa agora confuso. E assim, então, foi um encontro maravilhoso para este homem. Podemos, então, destacar algumas verdades. Eu gostaria que você, então, registrasse no seu coração, na sua Bíblia, que este encontro maravilhoso, transformador, se deu como resultado da obediência de Filipe. O texto diz para nós que Filipe foi mandado por Deus para ir ao caminho que estava deserto, em direção ao sul, à estrada de Gaza.
Você pode então imaginar e pensar assim, mas se eu estou realizando grandes obras, estou pregando para muitas pessoas, estou libertando tantas pessoas das trevas, conduzindo-as para a salvação, e agora o Senhor me manda para ir para um lugar que está deserto. Muitas vezes nós achamos que não tem lógica as ordens de Deus. Nós achamos que as coisas que Deus nos orienta ou manda que nós façamos não tem lógica. Para aquele que não compreende a verdade do Evangelho, chegar aqui nesse lugar e ser batizado não tem lógica nenhuma. Porque a pessoa pode pensar assim, eu já tomei banho na minha casa, eu posso ir lá na piscina tomar banho, eu posso ir lá na praia tomar banho, eu posso fazer em qualquer lugar, mas por que eu tenho que fazer aqui? Porque a pessoa que não tem o Evangelho, não compreende a verdade do Evangelho, para ela é ilógico um negócio desse. Como foi para aqueles gregos que se achavam tão intelectuais que jamais aceitaram a questão de Jesus Cristo morrer na cruz, ressuscitar no terceiro dia e oferecer a salvação a todo aquele que crê. Para os judeus é um escândalo. E Paulo deixou isso registrado, que a mensagem da cruz é escândalo para os judeus e é loucura para os gentios. Então, algumas vezes a coisa parece assim um tanto ilógica, mas o certo é que Deus, Ele orienta, Ele dá a direção, Ele dá as ordens e cabe àqueles que recebem obedecer. Filipe obedeceu a ordem do Senhor e ele foi àquela estrada que estava no deserto. E é muito importante quando nós podemos, diante da palavra de Deus, ter uma atitude de obediência. Obediência é fundamental. Obediência é aquilo que Deus espera de nós. Obediência é a resposta que nós entendemos a Deus, de que nós cremos na sua palavra. E isso está registrado ao longo da história bíblica. Quando Deus chamou Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, foi-lhe necessário que ele, em obediência, saísse de Ur dos Caldeus e fosse em direção à terra prometida. Quando Deus orientou Noé para que construísse uma arca e colocasse então ali os animais daquela arca, viria o dilúvio sobre a terra e mataria todas as pessoas, e animais e plantas, e apenas ele e a arca estariam então salvos. Uma palavra ilógica, num lugar deserto, impossível de acontecer aos olhos humanos, mas o que Deus esperava era obediência. E podemos então citar cada história bíblica. O ensino principal que vamos encontrar é a obediência. Por isso, nessa noite, diante da palavra do Senhor Jesus, o grande desafio para mim e para você é nós entendermos que este encontro maravilhoso, que transforma a nossa alma, se dá como resultado da obediência. Obediência minha, obediência sua, obediência da igreja em relação à palavra de Deus. Mas uma segunda verdade que esse texto nos traz é que este encontro maravilhoso e transformador, ele se concretiza diante dos impossíveis. Aos olhos humanos era impossível Filipe se aproximar daquela carruagem que estava conduzindo o superintendente da rainha de Candace. Podemos pensar que havia outros ainda próximos, havia soldados que estavam protegendo aquela carruagem, havia outras pessoas que estavam ainda assim, mas o texto do evangelista Lucas, ele deixa registrado para nós que Filipe teve a condição de falar daquele homem. Poderia parecer impossível. Poderia até mesmo na mente de Filipe ter uma impossibilidade de encontrar alguma pessoa naquele caminho que estava deserto. Talvez ele estivesse até pensando, o que Deus quer que eu faça nesse lugar? Vou falar para quem? Vou pregar para quem? Vou compartilhar o evangelho com quem? Mas diante do impossível, meus amados, Deus produz um encontro maravilhoso e transformador da nossa alma e da alma de outras pessoas também. Muito importante quando nós vemos que a obediência de Filipe, e o texto na minha Bíblia diz que ele foi, Deus mandou e ele foi, ele levantou-se e foi, e diz que ele então, naquela estrada deserta, diante dos impossíveis,
para acontecer qualquer tipo de encontro, Deus já havia providenciado no seu plano maravilhoso este encontro entre Filipe e o eunuco etíope. Mas uma terceira verdade que o texto nos traz é que este maravilhoso encontro produz transformação, vem como auxílio marcante de aproximação entre pessoas que precisam de fato se aproximar. O texto ele menciona para nós e deixa muito claro que de repente Filipe ele correu e ele se aproximou daquele homem. Deus ele realiza coisas tão especiais, ele faz com que haja esta aproximação. Nós temos a oportunidade de nos aproximar de pessoas que precisam de uma palavra de esperança, precisam de uma palavra de salvação, precisam de uma palavra de vida eterna, precisam de uma palavra de consolo, uma palavra de refrigério. E Deus então ele produz esse resultado, ele nos coloca diante dessas pessoas e de repente nós não entendemos, mas por que essa pessoa está falando isso comigo? E nós na verdade temos que falar a respeito do caminho da salvação com elas. Então Deus, ele aproxima pessoas de nós. Deus, ele mexe na estrutura da nossa dinâmica de vida para que nós tenhamos a possibilidade de se aproximar de alguém que precisa da nossa palavra e que precisa de receber uma palavra de Deus, uma palavra de esperança, uma palavra de amor, uma palavra de salvação, uma palavra de vida eterna. E o texto então diz que Filipe, ele se aproximou daquele homem. É muito importante, porque está no verso 29, o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Meus amados, quantas vezes Deus está dizendo para nós: aproxima. Só que na nossa dinâmica de vida, a maneira como nós enxergamos o mundo, a maneira como nós enxergamos as pessoas, a maneira como a sociedade molda o nosso pensamento, a nossa visão sobre as pessoas, de repente nós falamos assim: ah, essa pessoa não quero me aproximar dela não. Ah, essa pessoa não merece que eu me aproxime dela. E aí nós, em relação àquilo que faz parte do nosso conceito de vida ou de preconceito, aquilo que está enraizado em cada um de nós, de repente aflora e nós não queremos aproximar de determinadas pessoas. E nós começamos a fazer uma seleção. E infelizmente nessa nossa seleção nós podemos deixar pessoas que precisam da salvação longe do caminho do Senhor. Mas Filipe não teve qualquer tipo de receio. Filipe não teve qualquer posição preconceituosa. Filipe não teve de forma alguma que qualquer coisa impedisse que ele se aproximasse daquele homem para produzir o resultado maravilhoso da sua vida. Nós podemos encontrar no texto segue nos ensinando ainda outra verdade. Que esse encontro maravilhoso, transformador, foi um encontro que produziu resultados eternos. Não apenas uma questão de ensinar a Bíblia para aquele homem que estava lendo o profeta Isaías. Não foi apenas chegar ali: olha, esse é o profeta Isaías, ele estava dizendo isso, falando aquilo outro. Não apenas uma consideração imediata, momentânea, sobre algumas circunstâncias que envolviam o profeta Isaías. Mas a grande verdade é que Filipe, ele começou com o profeta Isaías, ele avançou ao longo dos séculos, porque Isaías escreveu há 800 anos antes de Jesus nascer. E ele começou no profeta Isaías, ele avançou nos séculos, ele anunciou Cristo. A mensagem da igreja, ela é cristocêntrica. A centralidade do culto é Cristo. A centralidade da nossa vida é Cristo. A centralidade das nossas ações e objetivos é Cristo. E Paulo, ele chega ao ponto de dizer a respeito de Cristo: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé pelo Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Cristo é o Senhor da igreja. Cristo é aquele que morreu pelos nossos pecados.
Cristo é aquele que é o cabeça da igreja. Cristo é aquele que voltará triunfante para levar a sua igreja a estar com Ele eternamente. Aquele encontro produziu resultados que mudou a vida daquele homem eternamente. Precisamos fazer com que os nossos encontros tenham também resultados eternos. A apontarmos a dimensão da eternidade, embora o homem moderno ou pós-moderno queira viver apenas o imediatismo. O que importa é agora, o que importa é hoje, o que importa é a dinâmica da minha vida hoje, e de repente não quer considerar a realidade eterna. Mas é muito importante que os nossos encontros sejam produzindo resultados eternos. E o encontro de Filipe com aquele homem produziu o resultado eterno quando ele declarou: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Resultado eterno. Mas podemos considerar que este encontro maravilhoso, que já produziu lições tão especiais, mas podemos ainda entender mais um, que este encontro maravilhoso, transformador, produziu na vida daquele etíope eunuco o resultado do compromisso. Ele poderia muito bem dizer a Filipe: eu creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Eu creio nessa palavra que eu estou lendo. Eu creio no profeta Isaías, creio na Escritura a respeito da lei dos Escritos. Eu creio. Ele poderia ir embora, seguir o seu caminho, mas precisava de algo mais. Precisava de um comprometimento. Ele recebeu os ensinamentos, recebeu as orientações de Filipe, ele compreendeu a mensagem da igreja cristã, e agora então ele se compromete. De que maneira? Diz o texto que aquele homem mandou parar o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe quanto o eunuco, e ele então o batizou. Meus amados, compromisso. Esse é um tempo em que nós temos visto pessoas falando assim: eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas eu não quero nada com a igreja. Eu creio em Deus, creio em Jesus, mas eu não quero ser batizado. Eu creio em Deus, creio, mas já tenho a minha religião. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas eu já fui batizado um tempo atrás. Meus amados, o batismo é sinal de compromisso. É a pessoa mostrar de fato quem é a pessoa declarar: olha, eu sou de Jesus. Eu tenho um compromisso com Jesus. Eu tenho um compromisso com a igreja de Jesus. E poder então experimentar isso na vida de fato, no dia a dia. E assim aquele homem, ele desejou ser batizado, ele assumiu o compromisso, ele poderia seguir a sua viagem, mas ele não fez. Ele mandou parar o carro. Ele então desceu ali na água e foi batizado. Batismo é sinal de compromisso. Compromisso primeiro com Deus, com o Senhor Jesus, e compromisso com a igreja. Batismo não é uma coisa qualquer. Batismo não é uma cerimônia qualquer. O batismo é uma identificação, porque nós estamos dizendo que há uma morte para o mundo. Há uma morte para as coisas velhas que ficam para trás. Algumas pessoas pensam que a água que cristal tira pecado, mas pelo contrário, não é isso que acontece. É o sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo pecado. É o sangue que foi derramado pela minha vida, pela sua, é que nos limpa completamente. Nada que eu e você fizermos há de tirar o nosso pecado, porque já foi feito por Jesus na cruz. Podemos ficar 24 horas de joelhos, não vai tirar pecado. Podemos machucar o nosso corpo através do autoflagelo, mas não vai tirar o nosso pecado. Podemos ir num lugar e levar um caminhão de alimentos com a ideia de que nós estaremos fazendo uma boa ação, não tirará o nosso pecado. Podemos ficar tomando banho como um artista fez 9 horas seguidas. Uma determinada artista ficou 9 horas seguidas tomando banho, numa compreensão pela que ele tirava a culpa pelo seu pecado. Mas a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue derramado lá na cruz que nós cantamos aqui, que nos torna mais altos que a neve,
que nos dá a paz interior, que nos reconcilia com Deus, que tira de nós toda a culpa e nos limpa completamente. Aquele homem então experimentou o compromisso através do batismo. Meus amados, quando nós vemos a mensagem do Evangelho sendo proclamada, os homens se convertendo, reconhecendo o senhorio de Jesus e os seus pecados, e nós vemos a igreja do Senhor Jesus realizando os batismos, a celebração de batismo, porque pessoas se comprometendo com Jesus. Mas assim como aquele carcereiro, que a palavra de Deus menciona para nós, que ouviu a palavra e se comprometeu através do batismo, nós então podemos ter a última lição que o texto nos traz. É que o encontro maravilhoso, transformador, produz uma alegria verdadeira. A alegria verdadeira. Talvez você esteja dizendo assim, mas pastor, existe alegria falsa? Lógico. Ilusória, passageira. Alegria que está pautada na circunstância. A pessoa compra um bem, adquire alguma coisa, e a pessoa fica, ai, que alegria. Passou um dia, aquilo já é velho. Não é isso? E a alegria já foi embora. A alegria é circunstancial. Algumas pessoas utilizam-se dos recursos que as drogas oferecem e de repente experimentam aquela alegria. Alegria passageira, ilusória. E vemos que este mundo cada vez mais tem procurado esta alegria ilusória, passageira. Mas Jesus, Ele nos traz uma alegria permanente. Porque mesmo no meio das aflições, nós podemos declarar como Paulo, eu sou feliz. A felicidade para o cristão não é um estado, é uma realidade. Porque não é uma questão de você dizer assim, eu estou feliz, mas com Cristo eu sou feliz. No caos, na tragédia, nas dificuldades, o que nós vemos é que o registro da história mostra os servos de Deus com uma alegria verdadeira. E nós podemos nessa noite para a nossa casa, assim como diz o texto, que aquele homem, o eunuco não viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. A palavra de Deus então menciona isso para nós, finalizando o texto. Ele voltou para a sua casa, cheio de alegria. Não uma alegria ilusória, passageira, circunstancial, mas uma alegria verdadeira. Jesus é a alegria dos homens. Jesus é a nossa alegria. Jesus é a nossa alegria permanente. E você pode voltar para a sua casa nessa noite, também com alegria no seu coração. Você pode, você deve, a semelhança daquele homem que estava lendo a Bíblia. Aquele homem que foi numa festividade religiosa. Aquele homem que voltava para casa confuso quando a mensagem que estava lendo. E de repente Filipe disse, você entende o que está lendo? Filipe ensinou. E aquele encontro marcante, maravilhoso, produziu resultados extraordinários. A minha oração é que você nessa noite vá para a sua casa também, com seu coração transformado, com a convicção da experiência real e pessoal com Jesus Cristo, da entrega da sua alma incondicionalmente a Jesus. Independente de você ser uma pessoa religiosa, independente de você ser uma pessoa boa, independente de você ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom patrão, um bom empregado, independente de você já ter sido batizado em experiências anteriores, mas eu quero convidar você nessa noite. Se você compreendeu que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o único Salvador, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pela sua alma, e que nessa noite você quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero convidar você para dar um passo de fé, para você fazer a semelhança daquele homem, poder também declarar, eu creio que Jesus Cristo é Filho de Deus.
a você declarar nessa noite: Jesus Cristo é o meu Salvador. E você poder dizer, como aquele homem disse a ele: para cá, eu também quero me batizar. Por isso eu quero te convidar para você abrir o seu coração e fazer esta decisão com Jesus. Eu quero fazer isso convidando você a levantar a sua mão, pastor. Eu quero nessa noite entregar minha vida a Jesus. Se alguém aqui nessa noite veio participar dessa festa, desta celebração, e quer voltar para casa com o coração alegre e feliz, uma alegria verdadeira, produzida pela experiência com Jesus Cristo, quero te convidar a levantar sua mão, pastor, aqui. Quero convidar você a levantar sua mão. Pastor, eu quero pegar a minha vida a Jesus hoje. Se você quer, faça isso. Não deixe passar esta oportunidade. Não fique preocupado com outras consequências. Não fique preocupado com outras coisas. Se preocupe com a sua alma, com a sua realidade eterna. Você quer? Levante sua mão, pastor, eu quero. Livremente, você pode tomar essa decisão. Alguém? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Estou vendo. Que alegria. Deus abençoe. Quem mais? Livremente você pode fazer isso. Levantar a sua mão e dizer: eu quero Jesus como meu Salvador. Às vezes, seu braço fica com 500 quilos. Você quer levantar o braço, alguma coisa está impedindo. Mas eu quero convidar você a levantar a sua mão. Pastor, eu quero. Se você quer, faça isso. Talvez alguém que esteja perto de você pode dizer: você quer assumir um compromisso com Jesus? Eu te ajudo. Pergunte quem está perto de você. Queres hoje aceitar este amigo sem par, só Cristo, só Cristo, sem Ele não há salvação. Eu convidar os amados a se colocarem em pé. Nós vamos receber. Lá atrás, levantou a sua mão. Se você quer, pode deixar o seu lugar. Pode vir aqui à frente, nós vamos orar pela sua vida. Oportunidade concedida. Esse é o momento mais especial. E a palavra de Deus diz que há uma festa no céu. Quando o pecador se arrepende. Se você quer, você tem a oportunidade. Aqui à frente está a Zélia. Nós vamos orar por ela. Oremos. Deus, nosso Pai, louvamos, ó Deus, o teu nome santo. Agradecemos, ó Deus, pela salvação, porque nenhum dinheiro pode comprar, nenhuma pessoa pode recebê-lo, a não ser reconhecendo os pecados e declarando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Obrigado, Deus, por essa noite de grande celebração na tua presença. Obrigado, Deus, por uma série, Deus, que está aqui, ó Deus, diante da tua igreja, diante do Senhor, abrindo, ó Deus, o seu coração e declarando crer em Jesus Cristo, teu Filho, como Senhor e Salvador. Deus, quero pedir, por favor, segure, Deus, na sua mão. Deus, produza as mudanças necessárias.
Deus, dá, Senhor, consolo a ela, dá refrigério, Senhor, dá paz, dá direção, dá vitória, Senhor, tudo que ela precisa, tudo que ela anseia, que ela receba do Senhor. Deus, mas sobretudo, muito obrigado pelo benefício da salvação. Deus, que este benefício, Deus, recebido agora, que ela, Deus, venha se alegrar. Deus, por essa grande conquista que é a salvação. Deus, por esta grande herança que está prometida e reservada para aquele que crê no Senhor. Deus, eu te peço, cuide dela, cuide da sua família, cuide, Deus, da sua vida. Assim, Deus, nós pedimos, nós imploramos ao Senhor e nós suplicamos, ó Deus, por outras pessoas que estão entre nós, que por alguma razão não fizeram, Deus, a decisão ou não se manifestaram declarando Jesus como Senhor. Mas eu te peço, Deus, abençoa. Assim, Deus, nós oramos. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Queiram assentar-se. Deus abençoe. Eu quero convidar os irmãos que foram batizados, por favor, venham aqui à frente. Não é? O Ailton, o Flávio, o Osmar, a Kétria e o Manel. Convidar a irmã Lisete, convidar a irmã Rosilene, convidar a dona Cláudia, Aladir, por favor. Não é? Vamos então à entrega dos certificados, não é? Um momento muito especial. Não é? Quero convidar o Mike Camargo. Né? Vamos aplaudir, irmãos. Quero convidar os amados a se pôrem em pé, mais uma vez, por gentileza. E nós vamos encerrar o culto dessa noite, orando ao Senhor mais uma vez, pedindo a Ele que nos dê uma semana vitoriosa, uma semana de paz e alegria. Eu quero agradecer a você que nos visita. Muito obrigado aos familiares. Sejam todos vocês muito bem-vindos aqui, não é, para cultuar o Senhor. E como temos declarado, a terceira igreja é uma igreja amiga e acolhedora. Que isso seja verdade. Não é? Que isso seja verdade.
Vamos então encerrar. Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, pela vida desses irmãos, pelos seus familiares, por essa noite tão abençoada. Deus, leva-nos em paz. Deus, conduza, Deus, a nossa caminhada desta semana. Deus, seja conosco. Quero pedir a Deus que aqueles que estão, Deus, de alguma forma preocupados, entristecidos, Deus, receba, Deus, o alento, o consolo, o refrigério. Deus, aqueles que precisam resolver alguma questão importante, Deus, ao longo da semana, Senhor, dá a sabedoria necessária. Deus, segura na nossa mão e nos ajude. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Dá um abraço quem está do seu lado. Abraça 2, 3, 4, 5. Abraça muitos. Que todos tenham uma semana de paz. Jesus,